40 dias de fortalecimento, descobrindo os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Deixe o Senhor construir a casa. Esta é uma expressão que ecoa sobre os nossos ouvidos, o nosso coração, quando nós lemos o Salmo 127. Assim diz o primeiro versículo: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Para você permitir o Senhor construir a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, você precisará manter viva a esperança de que Ele é o protagonista na nossa história e na nossa vida. Sim, existe uma responsabilidade em nós. Quando nós falamos que o Senhor constrói a casa, ou Ele é aquele que constrói a cidade, não significa que não haja trabalho a ser feito por nossa parte, mas sim que nós não ocupamos uma posição de liderança neste processo. Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o patrocinador, Ele é o dono, Ele é o mestre de obras, a equipe de construção, Ele é praticamente todo o resto. E nós somos os seus colaboradores. O Senhor realiza a sua obra por nosso intermédio. Mas se eu não souber a direção, se eu não souber qual é o plano, qual é a direção, provavelmente eu estarei perdido. O salmista está dizendo que o Senhor é aquele quem realiza esta obra. O ser humano, o homem, a mulher, a pessoa, ela pode se cansar com muita facilidade no processo de querer construir algo que Deus estabelece na sua palavra. Quando você desejar e você quiser que o Senhor construa a sua casa, você precisará não fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. Você precisará fazer exatamente aquilo que Deus está fazendo, senão você vai entrar em desordem. Quando você tenta mudar alguém, você se cansa. Quando você assume as responsabilidades que Deus não pediu para você, você se esgota. Quando você estabelece alvos que o Senhor não disse nas Escrituras que você deveria estabelecer, você terminará frustrado. A frustração levará você, de certa maneira, à amargura ao descontentamento, e o descontentamento a uma infelicidade. Por isso você lê nas Escrituras: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha aqueles que constroem, aqueles que buscam a construção. Por isso, o nosso desafio, de acordo com o versículo 2 diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Repare bem, não é uma reprovação pelo trabalho, mas é uma reprovação acreditar que são as nossas mãos que realizam toda a conquista. Na verdade, nós precisamos da orientação do Senhor para saber o que fazer. De outra maneira, o cansaço é o resultado de muitos dos nossos esforços. Você precisará da direção de Deus. É disto que o salmista está falando. Quando você deixar o Senhor construir a sua casa, você colocará as pessoas ao seu redor, a sua família, seus familiares, esposa, filhos, namoradas, noivos. Você colocará no lugar que lhe corresponde, que não é o primeiro. Repare bem o que diz o versículo 3 ao 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas suas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O salmista está expressando a bênção que é a família, os filhos, mas ele está falando que eles são como flechas. Filhos precisam ser dirigidos, filhos precisam ser orientados. O homem que teme ao Senhor, o homem que coloca em primeiro lugar o reino de Deus, sim, ele é um homem abençoado, uma pessoa abençoada. O problema é que nós colocamos
A nossa natureza humana, decaída, corrompida, tende a colocar filhos, esposo, pessoas em primeiro lugar e deixamos Deus em outros lugares. Quando isso acontece, os nossos filhos, a família se transformaram em nosso Deus, em nosso ídolo. E quando vivemos desta maneira, nós nos desorganizamos. Por isso o Senhor está o tempo todo expressando e dizendo a nós que Ele nos projetou para que as pessoas estivessem em primeiro lugar. Quando colocamos pessoas no lugar de Deus, vivemos relacionamentos codependentes, tóxicos, abusivos, ou relacionamentos muitas vezes desorganizados. O Senhor deseja construir a sua casa. Para isso você precisará colocar Ele em primeiro lugar e as pessoas naquele lugar que o Senhor diz que você deve colocar. Isto muda. Quando você tem filhos pequenos, você precisa cuidá-los. Mas quando eles crescem, você precisa deixar eles irem. Esta é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos orar por isso. Amado Senhor, nesse momento nos unimos em oração. Eu me uno em oração a cada pessoa que está ouvindo este devocional e participando desta jornada. Eu sei que uma das coisas mais importantes e preciosas da nossa vida é a nossa família, o nosso lar, os filhos, o casamento. E sabemos que as maiores alegrias e tristezas vêm destas relações. Por isso nós clamamos, Senhor. Nós precisamos que o Senhor seja o construtor. Entregamos a nossa casa diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos alimente. Não queremos viver em frustração. Oh Deus amado, em nome de Jesus, traz a esperança sobre a nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.